Abraão já estava bem idoso, e o seu filho, nomeado por Deus, Isaque, ainda estava solteiro. E ele já estava com 40 anos, Isaque. E Isaque ele não queria fazer esse passo de forma precipitada, porque Abraão havia educado Isaque de forma a ser temente a Deus. Ele realmente escolheu, Isaque escolheu continuar durante toda a sua vida temente a Deus. Ele confiava na sabedoria de seu pai para ajudá-lo na escolha da sua esposa. E Abraão havia visto o resultado terrível dos maus casamentos entre aqueles que temiam a Deus e que não temiam desde os tempos de Caim. O seu casamento, o casamento de Abraão com Agar, ele viu o grande problema que surgiu desse casamento. Os casamentos de Ismael, de Ló. E, por exemplo, a influência que Abraão tinha sobre seu filho Ismael, ela foi prejudicada por causa da família, os parentes de Agar, aqueles parentes idólatras. E as esposas que Ismael tomou também para si, foram uma barreira que Abraão não conseguiu ultrapassar. Abraão não conseguiu influenciar seu filho suficientemente por causa tanto de Agar quanto das esposas de Ismael. A esposa de Ló, por exemplo, foi uma mulher egoísta, sem religião, fez de tudo para separar Ló de Abraão. Se não fosse aquela esposa que Ló escolheu, Ló não ficaria naquela cidade, na cidade de Sodoma. Ele teria saído de lá, mas a influência de sua esposa foi suficiente para afastar Abraão de Ló, e não só isso, toda a sua descendência foi influenciada por aquela escolha. Então, por causa disso, Abraão chamou o seu servo, com certeza um servo responsável, Eliezer, e chamou: eu preciso, Eliezer, que você vá buscar a esposa para o meu filho. E assim, Abraão encaminhou Eliezer para a cidade que ele havia saído, a cidade de Harã, onde estavam seus parentes, sua parentela. Ali havia idolatria, porém, eles conheciam o Senhor. Então ele tinha a confiança de que Deus havia de providenciar uma esposa para seu filho. E quando Eliezer chegou ali em Harã, ele estava preocupadíssimo. Ele sabia das consequências desse casamento. Ele sabia que as gerações futuras dependiam daquela escolha. Então o que ele fez? Será que ele foi baseado no seu coração, na sua percepção? Não. O que ele fez? Orou. Eliezer orou. Ele sabia, ele dependia de Deus. A escolha dele não seria uma escolha boa. Ele dependia de Deus para achar a esposa para Isaque. Quando ele terminou a oração, algumas moças haviam vindo ao poço para buscar água. E uma delas chamou a atenção de Eliezer. Aquela moça era uma moça cortês, amável, e ele pediu, quando ela estava indo embora, pediu água. E ela deu água para Eliezer e ofereceu para dar água para os camelos. E ele viu que aquela moça realmente tinha um bom coração. E ele perguntou: você é filha de quem? Quando ele ficou sabendo que a moça era filha de Betuel, sobrinho de Abraão, o que ele fez? Adorou ao Senhor no mesmo instante. Tenho certeza que aquele ato de Eliezer impressionou a moça chamada Rebeca. Aquele ato de adorar a Deus, colocar Deus acima de qualquer coisa, impressionou. E aqui vem uma mensagem. Não tenha medo de demonstrar
o seu amor a Deus, o seu louvor a Deus, onde quer que seja. Não seja tímido quanto a isso. Isso pode influenciar as pessoas. E aí, a Rebeca foi para casa e ela contou o que havia acontecido. E o seu irmão saiu correndo para chamá-lo para hospedar na casa deles. E aí ele logo contou qual que era o objetivo dele ali: buscar uma esposa para Isaac. Eles consultaram então Rebeca se ela estava disposta a mudar de cidade e ir a um lugar tão distante para se casar com o filho de Abraão. E ela, sim, ela escolheu, ela disse: sim, eu quero. Gênesis 24, 58. E eles partiram logo ao amanhecer, de volta para casa. E aí, quando eles estavam chegando, eles tiveram um encontro belíssimo no campo, né? O que Isaac estava fazendo naquele momento? Meditando, orando. Naquele momento foi o encontro dele com Rebeca. O resultado desse casamento traz um belo exemplo de felicidade no lar. A Bíblia diz, Gênesis 24, 67, que ele levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. É muito comum encontrar jovens que acham que a escolha do cônjuge depende só deles. Eles acham-se capazes de fazer sua própria escolha, sem a ajuda dos pais, sem interferência nenhuma, sem o auxílio dos pais. Mas eles escolhem da sua forma e depois de alguns anos, infelizmente, eles veem que foi tarde demais. Eles fizeram uma péssima escolha que prejudica para o resto da vida. Porque muitos casamentos hoje são fardo, se tornam um fardo por causa das escolhas mal feitas. O casamento, ele é para ser abençoado por Deus. É abençoado por Deus. Porém, quando esse casamento não tem a presença de Deus, não tem a bênção de Deus, vai ser um fardo. Então, hoje muitas pessoas veem o casamento de forma terrível, pejorativa, afastam-se dos casamentos por causa disso. Porque não fazem essa escolha baseada na vontade de Deus. Pais e mães jamais deveriam perder a responsabilidade que têm para com a futura felicidade de seus filhos. O problema é que os pais acham que essa responsabilidade chega quando os filhos já estão na idade de casar. Isso está errado. O livro Os Escolhidos vem dizendo que os pais devem moldar o caráter de seus filhos desde os primeiros anos de vida, para que sejam puros e nobres, atraídos para tudo que seja bom e verdadeiro. O lar precisa ser um lar com atmosfera de alegria. Isso vai ser muito mais valioso que qualquer dinheiro ou terras, qualquer coisa. O amor no lar deve ser mantido vivo no coração de cada um deles. E aí os filhos, quando crescerem, vão olhar para o lar e querer que o seu lar seja como o lar da sua infância. Um lugar próximo, bem próximo do céu. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente do amor que é despertado por um impulso e que morre de repente ao ser duramente provado. Então, a escolha e a influência dos pais para um bom casamento dos filhos não deve começar quando eles já estão querendo namorar, querendo casar. Não é isso, não. É desde criança. E é principalmente pelo exemplo, um lar bem direcionado. E assim, é possível que o casamento, em vez de ser o fim do amor, seja apenas o seu começo. E lembre-se, todo relacionamento, em especial o casamento, ele deve ser tomado como uma atitude de serviço
Como assim? Os melhores relacionamentos, eles são baseados no serviço. Servir. Se você não está disposto a servir, nenhum relacionamento vai adiante. Você precisa ter essa vontade de servir. Peça a Deus que coloque esse desejo de servir em seu coração.